Olá, começa agora mais um Gestão Unesp aqui na TV Unesp, a oportunidade de conhecer as ações da reitoria da universidade. Neste programa nós recebemos o reitor, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui em nosso programa. Obrigado, Maíra, é sempre um prazer estar aqui para conversar contigo. Professor, ano passado nós fizemos o balanço do primeiro ano de gestão. Este segundo ano, 2018, também foi marcado pelas palavras-chave diagnóstico e planejamento, como tinha sido o primeiro ano de gestão? Eu penso que em 2018 foi além. Eu acho que o que nós fizemos em 2018 foi, sem dúvida, apresentar as propostas. Ou seja, colocar na comunidade o fruto, né, de todo o diagnóstico, de todo o planejamento que nós fizemos, e geramos 3 documentos que foram apresentados à comunidade, estão em discussão, né, sempre na perspectiva de se ter uma Unesp mais sustentável, uma Unesp mais inovadora, né, e manter, né, a excelência ou melhorá-la aí nos próximos anos. Professor, o senhor mencionou esses 3 documentos, né? O primeiro deles apresentado logo no início de 2018 foi a minuta da sustentabilidade orçamentária e financeira, considerando o status, né, financeiro e orçamentário da nossa universidade. Eu gostaria que o senhor comentasse, né, o que consistia essa minuta. Nós já tivemos outras oportunidades na TV Unesp para apresentá-la à comunidade, mas em que medida ela está sendo posta e em discussão ainda pela comunidade? Bom, essa foi o primeiro dos documentos, a primeira apresentação, e eu vejo que causou um pouco de problema na comunidade, porque foi colocado que seria muito difícil discutir esse documento, né, dos parâmetros de sustentabilidade orçamentária e financeira, sem discutir as reformas administrativas e acadêmicas, né? Que são os outros 2 documentos. Os outros 2 documentos. Então, nós desaceleramos e agora conseguimos apresentar os outros 2 documentos no meio do ano passado, e agora os 3 documentos estão postos, né, e agora a comunidade pode discutir em conjunto esses 3 documentos, né? Mas, sem dúvida, voltando à questão da parametrização, ele é um documento bastante sucinto, né, e que dá parâmetros, né, para que o reitor e a sua equipe, né, possa se inspirar, né? Então, tem coisas bastante interessantes, como realmente você investir em novos cursos ou em novas contratações apenas quando tivermos realmente um crescimento real e não apenas crescimento nominal. Temos propostas para como conseguir novamente ter uma reserva financeira que praticamente está esgotada no momento atual. Então é um conjunto de parâmetros, né, mas que eu concordo, né, seria muito interessante que esse documento viesse junto justamente com as mudanças na administração e o da reforma acadêmica. Por que é importante, professor, pensar em alteração do modo como a Unesp ela vem operando ao longo desses 43 anos? É de fundamental importância porque ela cresceu muito, ela expandiu demais, a ponto de eu receber em janeiro de 2017 um esqueleto orçamentário que não representava o tamanho da universidade. Ou seja, desde o início nós sabíamos que nós não tínhamos mais o espaço no orçamento, né, naquele momento, para o 13º salário. Então ela expandiu, ela cresceu, né? São 3 razões para isso, não só apenas a expansão bastante intensa que ocorreu nesses 15 anos, que foram a criação de mais de 60 cursos, juntando tanto os 50 e poucos do início do século, mais os 11 cursos de engenharia, né? Tivemos também a criação de 9 campos nesse período, tivemos todo o processo de inclusão, que hoje, né, a universidade coloca praticamente 1/4 do seu custeio, né, na tentativa de ter uma política adequada, né, para a permanência estudantil. Mas, sem dúvida, o pior dos problemas, né, e que está fazendo com que a universidade não caiba mais nesse esqueleto orçamentário, é justamente o crescimento da insuficiência financeira derivada do descompasso entre as contribuições previdenciárias e os benefícios previdenciários. Isso está crescendo de uma forma bastante intensa nos últimos anos. E a gente ainda tem um número significativo de profissionais da universidade que podem se aposentar em breve. Sim, principalmente,
né, se tivermos aí uma celeridade na aprovação da reforma da Previdência, né? Então, isso irá intensificar ainda mais a situação que nós encontramos. Então, esses documentos, eles procuram colocar para a comunidade um debate a respeito para onde nós deveríamos ir, né? Devemos continuar desse tamanho ou podemos fazer modificações internas na direção de cabermos mais dentro desse orçamento, uma vez que a forma mais fácil, né, de crescer o esqueleto orçamentário é a partir da retomada do crescimento econômico, porque isso vai desembocar num aumento da arrecadação e, consequentemente, nós teremos crédito suplementar, né, por excesso de arrecadação, e aí construirmos e ampliarmos o nosso esqueleto. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar nessa situação bastante delicada, né, e que, né, novamente, foi minha escolha estar reitor e que eu tenho que lidar com toda essa situação. Professor, pensando nesse recurso, o senhor na entrevista anterior, já mencionando acerca de não ter a 13ª folha referente a 2017, diz que ao longo de 2018, ao ter feito o pagamento no início de 2018 do 13º de 2017, que seriam investidos esforços junto ao governo do estado de São Paulo, no sentido de ter um recurso extra ao ICMS a fim de garantir principalmente as políticas de inclusão que a universidade estava realizando para tentar equacionar essa conta e garantir o 13º em 2018. Né? Que esforços foram esses, uma vez que o 13º ainda não foi pago aos funcionários? Sim, os esforços nós fizemos, né? Eu acho que, sem dúvida, eu me considero um reitor que mais frequentou o Palácio dos Bandeirantes e todas as secretarias de Estado e já estou nesse um mês, né? Acho que só está faltando das relacionadas com o nosso trabalho, só está faltando a de desenvolvimento social, que será na próxima semana. Então, os esforços foram muita conversa, muita solicitação, muita demanda, muito estudo, né? Mas tudo isso se morreu em promessas, né, promessas que não se cumpriram, né? Então, esse é um grande problema. E eu vejo, nesse um mês, é claro que com 2 anos, né, de experiência com essas promessas, eu percebo hoje que na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, a secretária Patrícia Ellen e o secretário, hoje não é mais adjunto, secretário executivo, Américo Sakamoto, eu vejo uma secretaria muito mais técnica, né? Eu tenho observado que são pessoas preocupadas e pessoas interessadas a entender o problema, né, profundamente e contribuir em encontrar ou buscar soluções para a crise que nós nos encontramos, né? Então essa é uma grande diferença, né? Mas espero, né, que esse ano nada, não se perca tudo isso em promessas, né? Professor, para não contar exatamente com essas promessas, né, a gente tem essa dívida de 130 milhões que se refere ao 13º de 2018, né, da equipe da universidade. Então, de que modo que a reitoria tem trabalhado com aquela reserva financeira que já foi mencionada em outras ocasiões, que está se exaurindo devido aos custos da universidade, também com as despesas de fim de ano e de início de ano, né, pensando em 2019 já, para que consigamos equacionar essa conta dos 130 milhões. O que tem de novo, realmente, a nossa reserva financeira, ela estava no final do ano, né, no nosso balanço em torno de 150, mas nós tínhamos um grande componente de restos a pagar. Então, o nosso saldo, nossa reserva real mesmo era algo em torno de 40, 50 milhões. Né? Então, por isso, essa é uma grande diferença. No ano passado, nós tínhamos financeiro, mas não tínhamos orçamento. Então, bastou virar o ano e nós conseguimos pagar em 2 parcelas. A diferença aqui o orçamento, que já não existe desde 2016, né? A diferença aqui é que agora nós não temos o financeiro. Então, o que está bem encaminhado, e eu vejo que hoje, né, sexta-feira, avançou muito bem, é a possibilidade de antecipar parte do nosso duodécimo, né, parte de recursos nossos mesmo, ou seja, do nosso próprio orçamento, né, que está alocado ao longo do ano. O orçamento foi aprovado em dezembro de 2018. Isso, certo. Então nós temos um orçamento distribuído, né, ao longo do ano.
não foi distribuído igualmente, a última cota-parte ela é maior, o último duodécimo é maior do que os demais. Então a ideia foi, uma conversa articulada pela secretária Patrícia Ellen junto com a Fazenda, a ideia foi deslocar parte desse orçamento agora para fevereiro, para poder pagar os 50% do 13º de 2018. Da proposta que foi aprovada no Conselho Aniversário de janeiro. No início de janeiro, e a outra parte em março. E é claro que isso... Em maio de 2019. Em maio de 2019, a segunda parcela. Agora, tudo isso será muito bem observado no sentido de que a Unesp consiga realmente debater, discutir, né, e aprovar mudanças estruturais. Mudanças que mudanças que não farão diferença nenhuma para o reitor que está hoje. Mas, com certeza, o próximo poderá encontrar uma situação muito melhor. Então, isso avançou muito, não é dinheiro novo, esse é o problema, mas, pelo menos, isso que foi tentado, tanto com Geraldo Alckmin como o Márcio França, né, aparentemente irá se descortinar. Mas, novamente, precisaremos continuar na direção de encontrar recursos novos, porque não adianta trazer lá do final do ano para cá, se depois nós chegaremos no final do ano. E aí continua não tendo esse recurso para pagar o 13º 2019, por exemplo. Sim, tanto a recomposição orçamentária e o seu financeiro, né? Então, é uma estratégia de ganhar um certo tempo. Por quê? Porque houve, né, uma retomada do crescimento, está ocorrendo, mas ainda bastante incipiente. Né? E o que nós, no final do ano passado, nós tivemos um crédito suplementar por excesso de arrecadação de cerca de 42 milhões, mas que agora, já no início do ano, esse valor foi contingenciado. Né? Então, observa, foi o primeiro ano que nós conseguimos ter um crédito suplementar. Então vamos torcer para que a economia cresça, né? Que tenhamos aí um aumento na arrecadação, para que possamos, ao longo dos anos de 2018, né, ter esse crédito e poder, então, honrar, né, espero, né, com o pagamento do 13º de 2019, ainda dentro do exercício de 2019. Professor, pensando então nessa conta orçamentária financeira da universidade, uma outra questão que o senhor havia apontado anteriormente é a necessidade da Unesp continuar buscando receitas próprias, né? Uma delas veio com o convênio Unesp Santander. Que outras medidas foram tomadas ao longo de 2018 no sentido de trazer essa receita própria? Tem uma discussão, né, já mais consolidada acerca dos fundos patrimoniais. Como que a Unesp está se posicionando nessas questões? Sim, eu acredito muito na diversificação de receitas, né? Sem dúvida, a nossa principal receita vai continuar sendo o Tesouro do Estado, né, o ICMS. Então, a Unesp tem uma experiência muito grande com a prestação de serviços, né? E também em algumas unidades há parceria com o setor privado. Então, nessa direção, eu acredito muito que a rede de fundações, né, que já foi criada e está sendo implementada, poderá contribuir muito nessa direção. E sem dúvida outra, como a outra fonte de receita que você comentou, que é a questão dos fundos patrimoniais, que hoje já está regulamentado, né? O presidente já sancionou, entretanto com alguns vetos que não foram interessantes, mas de qualquer forma hoje no Brasil você já pode estabelecer um fundo patrimonial. Então nós já criamos uma comissão de pessoas que entendem ou que conhecem um pouco mais essa questão, para que, a partir dessa legislação já posta no país, nós possamos, então, estruturar esse fundo patrimonial na universidade, mas que, novamente, Maíra, esse fundo patrimonial, ele vai servir para os futuros reitores. Mas, de qualquer forma, eu sempre fui um defensor de que você tem que iniciar, né? Tem o ditado aí de quem planta tâmara, né? Quem planta tamareira não colhe as tâmaras, né? Então esse é um exercício que nós estamos fazendo, né? Pelo menos plantar a tamareira, né? Para que no futuro algum outro reitor possa ter à sua disposição uma outra fonte de receita
no momento de uma próxima crise que porventura virá. Professor, o senhor comentou acerca dessa questão orçamentária, financeira da universidade, mas já mencionou a questão da sustentabilidade acerca de uma reforma administrativa e também da questão acadêmica, que é fundamental dentro da nossa universidade, percebendo a nossa finalidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas sobre esses aspectos a gente conversa daqui a pouco. Okay. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós recebemos o reitor da universidade, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, nós comentamos a questão da sustentabilidade orçamentária financeira, a crise pela qual a universidade ainda está passando, e um outro tópico de discussão é a minuta da reforma administrativa. O que consiste essa reforma, professor? A reforma administrativa, esses dois documentos nós dividimos aí as metas, ou pelo menos nós colocamos, num primeiro momento, 10 desafios para a parte administrativa e 10 desafios para a parte acadêmica, né? Mas dentro dos desafios administrativos, os principais estão relacionados justamente com essa estrutura administrativa simétrica nessa universidade, ou seja, nós temos em cada unidade, você tem um conjunto de unidade com uma estrutura, outro conjunto com uma outra estrutura, e a redundância, né? Nós temos uma redundância muito grande de unidades administrativas que compõem a estrutura, né? Então, hoje, nós temos 37 seções de materiais, seção técnica de materiais, seções de contabilidade, de recursos humanos e assim por diante. Ou seja, 34 unidades, mais 2 AGs, AG de Bauru e AG de Botucatu, e mais a reitoria, né? Então, a nossa proposta, né, haja vista que hoje, né, nós temos o nosso parque de informática, né, a nossa capacidade instalada de sistemas, né, sistemas conversando, isso que não acontecia no passado, nós acreditamos que é possível sim, né, reduzir essa redundância na nossa universidade, por meio da implantação de centros de serviço compartilhado, né, criando o quê? Criando regionais, que pode ser uma regional localizada num único município, né, ou regionais envolvendo mais de um município. Então, esse é o ponto principal da reforma administrativa, né? Buscar ter mais compartilhamento das possibilidades, haja vista que estamos com dificuldades, né, devido à crise na reposição, e eu vejo que esse é um grande momento para fazermos isso, né? Novamente, são mudanças que não trarão benfeitorias para essa gestão, mas sim para os próximos reitores, né? Essa possibilidade de ter menos componentes, menos estruturas, mas essas estruturas muito mais articuladas e integradas, né? E fazendo com que as pessoas interajam mais dentro do seu campus e mesmo dentro de um campus as suas diversas unidades. Professor, e como que a comunidade tem recebido essa minuta da reforma administrativa, né? Foi solicitada uma consulta à comunidade, né? E cada um dos campos tiveram que dar essa devolutiva no fim de dezembro de 2018 para a reitoria, no sentido de rediscutir e estabelecer as metas e ações a curto, médio e longo prazo para a implantação dessa reforma. A comunidade sempre, nós temos a tendência de não querer mudar, né? Nós, seres humanos, temos dificuldades para fazer mudanças, né? Porque causa estranhamento, você tem dúvidas, você tem preocupações, você não sabe no que você se transforma quando você muda. Mas, novamente, eu vejo que a crise tem colocado isso no debate. É possível buscar, né, uma outra forma de administrar essa universidade, de fazer a gestão dela. Então, como isso mexe muito com a cultura da organização, né, ela sempre tem um período de refratariedade. Mas eu vejo que as discussões avançaram, né, principalmente em relação ao primeiro documento. A crítica de robustez nos documentos, elas não prevalecem,
porque os documentos, e foi por isso até que nós levamos mais tempo, os documentos são densos, né, eles retratam, eles trazem um diagnóstico e você tem propostas claras. E foi isso que a comunidade cobrou durante a primeira visita no final do primeiro ano de gestão, né? Então as propostas estão colocadas, ou seja, elas precisam ser debatidas. Querem contribuir, então mandem sugestões, né? Então é muito melhor do que fazer uma refratariedade total de não querer discutir, né? A universidade ela precisará se reinventar nesses próximos anos se ela quer continuar entre as melhores universidades brasileiras, né? Professor, essa reinvenção também passa pelo espaço acadêmico e por isso que o terceiro documento ele se refere exatamente a uma sustentabilidade acadêmica, né? A que se refere isso ao pensar no nosso ensino, na nossa pesquisa e na nossa extensão universitária? E nós temos, novamente, então aí nós temos mais um conjunto de desafios, né? No terceiro bloco eu vou comentar como isso foi sintetizado agora na imersão de janeiro, a imersão da equipe, né? Ele traz justamente mudanças que nós precisamos implementar nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação, né? Então, eu acredito muito na personalização dos currículos, ou seja, nós precisamos deixar um espaço maior para o aluno escolher o que ele quer fazer, ele adquirir mais autonomia, maior responsabilidade no seu processo formativo, né? Então, isso é um caminho bastante interessante, né? Trazer novas possibilidades de cursos de graduação, né? É muito difícil você observar cursos, né? E nós temos cursos no nosso conjunto de cursos de graduação, cursos que não são muito procurados, você não consegue fechar turma, né? E você fecha a turma, você tem uma alta evasão, né? Então, tudo isso muito preocupado com a questão de que isso é dinheiro público, né? A universidade pública está sendo muito questionada, então nós não podemos manter situações dessa natureza. Na pós-graduação, eu acho que um desafio muito grande, se posso resumir aqui rapidamente, é aumentar nossa proporção de programas de excelência, né? Ou seja, nós somos a segunda em número de programas, né? Mas nós estamos lá em 12ª, 13ª em proporção de programas 6 e 7. Então, o João Lima começou esse debate, né, e agora ele será continuado com a professora Thelma, né, que o substituirá a partir do terceiro ano, né, na direção de encontrar caminhos para aumentar essa proporção. Então, vai desde você se atentar muito no momento de abrir novos programas. Eu acredito muito, o próprio presidente da CAPES novo tem estimulado o processo de fusão, contanto que hoje, se você fundir programas, né, prevalece a nota maior, né? Então tem uma série de estímulos, porque o próprio sistema de pós-graduação brasileiro cresceu muito, né? Então, eu espero e tenho certeza que a Thelma, a nossa nova pró-reitora de pós-graduação, ela conseguirá, espero que ela consiga aí dar uma enxugada, né? E os demais, na nossa pesquisa, nós precisamos sem dúvida aumentar o impacto dela. Nós produzimos muita pesquisa, muito conhecimento, nós publicamos em grande quantidade, mas ainda a nossa citação ela não é tão boa, né? E eu acredito que aí o CapSprint, né, o nosso projeto de internacionalização, que foi um sucesso, né, o segundo maior, mesmo no meio dessa crise de 2 anos, a equipe trabalhou para conseguir ter o segundo projeto maior em termos de financiamento no país. Só perdemos para o financiamento da USP, ou seja, são 85 milhões. Nós, em 4 anos, nós precisamos muito de parceiros estratégicos no mundo inteiro para fazer com que os nossos docentes, os nossos alunos, né, interajam com esses parceiros e consigamos, então, fazer e produzir um conhecimento de maior impacto, né? Professor, uma outra iniciativa que tinha sido comentada desde o início da gestão de vocês e que agora está concretizada é o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, o IEP3. Como que esse instituto começa a funcionar a partir de 2019? Nós tivemos aí 2 anos de discussão para conseguir amalgamar, né, e entrelaçar 2 estruturas polarizadas, e que não interagiam de forma adequada, né? Então isso sempre houve essa dicotomia
na nossa universidade, que é a questão da tecnologia, a questão da pedagogia, né? Então nós conseguimos que esses dois grupos entrassem, debatessem, e por isso que nós tivemos aí um período grande, e para surgir o IEP3. Então o IEP3, a grande vantagem que vem aí é acabar com a dicotomia e perceber que a pedagogia e a tecnologia elas se complementam, uma não invalida a outra, né? E eu gostaria muito de ter, espero que consigamos ter pelo menos protótipos, da implantação física do IEP3 nas bibliotecas, que vai na direção de revitalizar e reconceituar as bibliotecas. Um sonho, sem dúvida, é ter na biblioteca um espaço onde o docente, o aluno de pós-graduação, ele tenha condições de lá de buscar, né, conhecimento, tanto da parte didática, das práticas pedagógicas, como das tecnológicas, né? Por exemplo, eu quero gravar um vídeo, uma videoaula. Então seria um sonho ter em cada IEP3 na biblioteca um mini estúdio, né, bem padronizado, para que depois você pudesse remontar as suas aulas a partir das gravações. Então é isso que... os cursos que a Unesp pode oferecer, gratuitos à comunidade, por meio da tecnologia, né, como a Sim. Unesp Aberta. E mesmo também, a Gladys já tem feito, né, ou seja, por que contratar professores da área de direito, né, para ensinar uma disciplina que não é uma disciplina estruturante de um curso de engenharia? Então, é claro que isso pode ser feito, sem dúvida, à distância. Então, eu vejo que tem várias coisas que nós precisamos romper, né, com os preconceitos, para que a gente possa ter um curso muito mais, cada vez mais atrativo. Professor, mudando um pouco o foco, mas continuando nessa questão acadêmica, né, nós tivemos uma ação muito grande de averiguação das autodeclarações, né, no vestibular 2018, né, chegou-se à meta estabelecida, né, de 50% das vagas para alunos da escola pública, sendo 35% para os PPIs. E, em dezembro, depois dessa averiguação, nós tivemos o desligamento de 27 estudantes, né, que estavam regularmente matriculados, cursando graduação dentro da universidade, mas que, por conta, né, nesse sistema de verificação, percebeu-se um erro na autodeclaração desses estudantes. Como que esse processo culmina pensando, né, no trabalho que a universidade tem realizado para a permanência estudantil, para garantir a inclusão dentro do espaço universitário? Bom, sem dúvida, essa é uma situação bastante ruim de se observar, né? Porque você cria as cotas e você tenta fazer a burla, né? Então, você sabe muito bem que esse projeto de inclusão, ele começou, né, foi idealizado em 2013 e começou a ser implantado em 2014. Nós entramos na gestão em 2017. Né? Com o vestibular já realizado. Isso. Então, quando entramos, nós encontramos uma grande quantidade de denúncias que já estavam ocorrendo ao longo desses 3 anos e que não tinha dado um encaminhamento. Né? Então, nós montamos essa comissão. Sou muito feliz pelos membros da equipe. Essa equipe trabalhou intensamente dessa comissão em tocar um assunto tão espinhoso. Mas nós tivemos um entendimento colocado em 2017 e a comissão conseguiu avançar muito a partir desse entendimento de como é realmente a definição, né, do que é o pardo, que passa muito pela questão do fenótipo, né? Então, eles fizeram um trabalho excelente. Né? Seguindo a política nacional, né, professor? Sim, não foi algo sim. criado dentro da Unesp para estabelecer essas características, né? Sim, então, e eu vejo que essa política que foi implantada em 2017, que ajudou muito a gente conseguir ter, né, resolvido alguns dos casos. Nós temos muito mais casos, né, mas nós insistimos em fazer o marco dentro do próprio ano, que foi bem no final de 2018, para ficar muito claro que nós iremos cada vez mais melhorar o processo dessa verificação. E eu espero que já no vestibular, né, e já nos ingressantes, nós tenhamos agora maior agilidade para detectar, né, e excluir o aluno que fez a sua
autodeclaração indevida. Como que estão as políticas, professor, de permanência? A gente já discutiu anteriormente que ainda faltavam recursos para garantir essa permanência efetiva, né, do estudante, evitando a evasão de muitos estudantes que entram na Unesp pela política de cotas. Como que em 2018 nós caminhamos com relação a isso, em meio à crise e à contenção de recursos? Bom, nós trabalhamos muito na expectativa com o secretário de Desenvolvimento Social, né, porque o Márcio França, ele tinha colocado, ele reconhecia que a universidade fez a inclusão, mas a política de permanência estudantil, né, devido à vulnerabilidade socioeconômica, deveria ser um papel do Estado. Né, e eu estava presidindo o conselho dos reitores das 3 estaduais, quando ele encomendou, fizemos um estudo das 3, apresentamos esse estudo, ele ficou muito interessado na questão dos restaurantes universitários, e porque ele gostaria de implantar o bom prato, criar o bom prato estudantil, né, ou universitário, mas também foi uma promessa que se esvaziou. Nós tínhamos organizado, Mário Sérgio, né, que é o coordenador da COP, organizou a sequência dos restaurantes, né, nós tínhamos o de Araraquara, eu acho que o segundo era aqui de Bauru, depois Rio Claro, mas isso não se concretizou. Né? E retoma agora com a nova secretária, a partir da semana que vem, essa discussão. Né? Então, eu já comentei hoje, para ter uma política, o que nós oferecemos de permanência estudantil é bastante modesto, né? Essas 3 principais políticas, mas tem contribuído, sem dúvida, para segurar o aluno na instituição, né? Pela questão socioeconômica, mas nós teremos que melhorar muito. E mesmo esse pouco que nós estamos conseguindo colocar, representa 1/4 do nosso 25%, né, do nosso custeio, do custeio da universidade como um todo. Então, isso precisa, sem dúvida, ser absorvido pelo Estado, ou parte disso. Que foi um pouco da promessa que foi realizada quando se colocou essa política de inclusão. E que pretendo retomar com a secretária de Desenvolvimento Social, né, na próxima semana. Professor, essas são as demandas, né, que ocorreram ao longo de 2017, rápida 2018, né, fazendo um balanço dessas ações, mas a gente já tem prospecções, o senhor já antecipou algumas delas, que vieram majoritariamente da imersão que vocês realizaram em janeiro de 2019, mas sobre isso a gente conversa já já. O Gestão Unesp faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta, hoje recebendo o reitor da universidade, o professor Sandro Roberto Valentini, para comentar as ações que envolveram as atividades da reitoria em 2018. Professor, nós fizemos um balanço majoritariamente envolvendo os 3 documentos centrais, que eram a meta a partir do planejamento realizado pela gestão que o senhor dirige, e ao longo dessas discussões, em 2019, vocês mais uma vez se reuniram no período de imersão, que a comunidade já conhece, exatamente para debater o que 2018 trouxe de reflexões e de ações, resultados, para pensar como será este ano de 2019. Eu gostaria que o senhor, né, discutisse um pouco o que esteve em pauta nas reuniões de vocês. Bom, nós implantamos, porque eu acredito muito nesse período, né, de retiro, né, de imersão da equipe para fazer uma reflexão do passado e planejar o futuro. Né? Então tivemos agora, no final de janeiro, a nossa 3ª imersão. E o que mais, né, eu acho que eu posso te dizer em relação a essa imersão, nós discutimos muito a questão do foco, uma vez que nós temos apenas 2 anos pela frente, né? Então os membros da equipe, os pró-reitores, assessores-chefes, eles tiveram um tempo para pensar muito, né, nas prioridades, e o mais importante, e que eu gostei muito de ver, foi o estabelecimento de indicadores claros para aferir o progresso e as metas. Né? Então, essa foi muito importante. Conseguimos, dos 20 desafios que nós tínhamos, né, nós conseguimos separar 7 desafios realmente estratégicos, né, e focamos muito nesses 7 desafios, né, ainda estamos concluindo, né, no período pós-imersão, porque eu pretendo, a partir da reunião mensal de gabinete, trabalhar
focado nessas métricas. Reduzimos, pusemos foco, estabelecemos prioridades, temos métricas definidas não pelo reitor, mas métricas definidas pela equipe, né, e para onde nós pretendemos chegar nesses próximos 2 anos. É possível a gente antecipar algumas questões, professor, que envolvem o nosso ensino, a nossa pesquisa e a nossa extensão majoritariamente? Para não repetir muito o que eu já disse no bloco anterior, qual é a diferença? Colocamos lá que nós queremos aumentar a nossa proporção de programas de excelência 6 e 7. Né? Agora não. A partir dessa imersão, né, a Thelma, que já participou, né, como nova pró-reitora de pós-graduação, já que o João Lima foi uma grande perda, o João Lima pediu por razões pessoais, até porque ele quer aposentar, se desligar da pró-reitoria, né? Mas a Thelma tem uma experiência muito grande. Era assessora do professor João? Ela era assessora, mas ela também ela tem uma experiência em coordenação de área, tanto na CAPES, como também atuou muito na própria FAPESP. Então ela tem uma experiência muito grande, uma estrutura técnica muito boa para tocar a pós-graduação nos próximos 2 anos. Então, qual é a diferença? Nós queremos atingir isso, aumentar a proporção de programas 6 e 7. Então, eles estabeleceram métricas, então eu quero aumentar de X% para tantos por cento nos próximos anos, e quais são as ações, né, que ela, junto com a sua equipe, né, quais são as ações praticadas aí no futuro para atingir essa meta. Então, daqui para frente, nós teremos muito a métrica que vai dizer se tivemos sucesso e já podemos mudar aquela estratégia, né, ou se devemos continuar porque ainda não atingimos o esperado. Então, tudo que pretendemos fazer, né, já está colocado nos 3 documentos. A diferença é que nós faremos, como faremos isso, com que velocidade, é o que nós discutimos na imersão e que nós esperamos atingir aí nos próximos 2 anos. Doutor, esses documentos também, assim como todas as discussões, as visitas às comunidades, a participação dos eventos, né, que são promovidos pelas pró-reitorias, visam muito algo que o senhor já via debatendo desde a época, né, em que se lançou candidato à reitoria, a identidade Unesp. Né, como estamos olhando para a nossa comunidade hoje, após 2 anos de gestão, em prol dessa questão da visibilidade institucional e de um reconhecimento de que todos somos Unesp? Isso ainda vai longe, penso eu. Né? Principalmente porque hoje, e eu coloquei isso no documento que eu encaminhei ao governador João Dória, hoje a universidade ela se dividiu, né? Ela já estava dividida, mas hoje nós temos 2 blocos. Os blocos daquelas unidades novas que participaram muito do processo de expansão e aquelas que não participaram, mas que perderam muita gente pelo processo de aposentadoria. Então nós temos essa dificuldade, isso tem dificultado um pouco nos reconhecermos como uma única universidade. Eu espero que a gente consiga, né, uma vez que estamos no mesmo barco, que a gente consiga ter a sensibilidade de perceber qual é a dificuldade do outro. Né, e que a dificuldade e que a minha necessidade, com certeza, não é a mesma do outro. Né? Então, ainda vejo, né, por mais que sempre colocamos isso nas nossas falas, né, nós ainda temos dificuldade de nos reconhecermos como uma única e grande instituição. Mas isso é fundamental, Maíra, porque existe, ainda mais agora com tudo que estamos aí presenciando de mudança no governo federal, né, existe uma tendência não muito favorável, né, à universidade pública, né, e também a questão de separação, de segregação do que é uma universidade, né, e se todos deveriam ir à universidade. Então, eu vejo que nós teremos um desafio muito grande e eu tenho certeza que a Unesp, se depender da equipe e do reitor, né, nós vamos batalhar para que a Unesp continue entre as melhores, não só do Estado, mas do Brasil e cada vez mais aumentando o seu reconhecimento internacional.
Professor, no sentido da administração dessa universidade, agora em 2019 são 30 anos de autonomia universitária. O que isso representa para a instituição? Bom, representa a autonomia, eu sou um defensor da autonomia, embora o que eu tenha feito justamente ao longo de 2 anos é buscar uma receita ou uma mesada maior, né, junto ao governador. Isso que é a situação que eu me encontro hoje, né? Sem dúvida, a autonomia universitária foi uma grande conquista. As 3 estaduais paulistas, né, são as que possuem autonomia no seu conjunto todo, como está previsto na Constituição de 88, que não é apenas autonomia didática, autonomia mais acadêmica, mas sim, e administrativa, mas sim autonomia envolvendo até o próprio orçamento da universidade. Agora, nós pretendemos, enquanto CRUESP, realizar um evento, um debate acerca dos 30 anos de autonomia, e também é um momento para debatermos, né, o modelo de financiamento, né, que ele dá conta, mas ele é muito bom quando não estamos na crise, e por isso que temos que fazer a reserva financeira para atravessar a crise de uma melhor forma, né? Então o modelo é muito bom. Entretanto, hoje, esse modelo está um pouco saturado, porque qual é o componente novo? Depois de 30 anos, é claro que nós temos o componente da folha dos inativos interferindo muito nisso, isso está pesando. Então nós precisamos encontrar uma solução, porque sem dúvida é um problema estrutural. E foi decisão nossa, lá em 89, nós decidimos, né, quem estava debatendo e participando daquele momento, foi decisão nossa das 3 de manter a folha dos inativos no nosso orçamento, né? Agora, das 3, a que está com maior impacto é justamente a Unesp, porque ela veio de 14 institutos isolados, então nós temos um componente muito grande de servidores estatutários, e hoje, né, nós terminamos o ano de 2018 com um comprometimento de 41% da nossa folha com os inativos. Então, estou torcendo aí para que tenhamos uma reflexão e consigamos encontrar uma solução conjunta, e aqui eu acredito que tenha que ter uma participação do governo, né, a respeito desse debate da nossa autonomia e como encaminharemos a questão dos inativos das 3 estaduais paulistas. Para além desse desafio, né, de promover essa reflexão junto à comunidade, a aprovação, né, dessas diretrizes, dessas 3 minutas, o que seria o grande desafio, professor, pensando neste 3º ano de gestão, né, para a Unesp? Sem dúvida, o debate dos documentos, dada a gravidade, né, da nossa situação, que finalmente, né, eu acredito que a comunidade está percebendo, ou seja, nós deveríamos ter desacelerado os motores desde 2013, quando estávamos aí implantando 11 cursos, que coincidiu com a autarquização do Hospital das Clínicas. Desde aquele momento nós já sabíamos que o ICMS não iria continuar crescendo como vinha crescendo. Não fizemos isso, continuamos, né, no processo como se nada estivesse acontecendo, que a crise iria passar. A gestão anterior praticamente drenou a caixa d'água, né, as reservas financeiras, e em 2017 começamos, né, com esse déficit bastante acentuado. Então, o que eu espero conseguir é o convencimento de chamar a comunidade para encontrar uma solução que garanta a nossa viabilidade, né, e, sem dúvida, continuar fazendo um debate qualificado com o governo do Estado, né, e também com a Assembleia Legislativa, na direção de novas, como resolver esse problema do déficit. Algo que já está bastante cansativo, posso até te dizer, porque não é simples pela 3ª vez ter que conversar com todo o secretariado, com todos os membros de equipe, né, para mostrar e dizer por que a situação da Unesp, né. Eu vejo cada vez mais
que a comunidade está percebendo, porque sempre foi dito que eu encontraria dinheiro escondido dentro da universidade, eu não achei. Nós temos uma tranquilidade no sentido de mostrar a nossa transparência. No último conselho universitário, nós entregamos o extrato bancário, realmente qual é o dinheiro, qual é o financeiro que a universidade possui. Então não tem nada mais aí para ser feito nessa direção. Mas não adianta. Se não tivermos uma participação do governo do Estado, nós não demoraremos muito para superar essa questão do orçamento. E não adianta fazer cortes. Se tivermos que cortar, mesmo que cortássemos tudo, nós precisaríamos cortar praticamente metade do nosso custeio para resolver o problema dos 250 milhões de déficit, que é o déficit atual da universidade. Então, como eu disse já num dos blocos, eu vejo uma disposição técnica muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretária Patrícia Ellen e o Américo são parceiros na discussão técnica, mas eu acredito, e já tomamos atitude, nós precisaremos de uma mobilização cada vez maior, uma mobilização política, se realmente esses atores políticos que participaram e convenceram a Unesp a expandir, claro, ela tem a sua autonomia, ela aceitou para todos os extremos do estado de São Paulo, esses mesmos atores políticos, eles precisam ser chamados para que nesse momento de alta fragilidade, eles possam ir buscar um fortalecimento político na direção de resolver essa questão do déficit orçamentário da universidade. Professor, eu queria agradecer mais uma vez então a sua presença aqui no Gestão Unesp e desejar bons trabalhos a você e toda a equipe gestora ao longo desse terceiro ano de gestão. Obrigado, Maíra, e o ano que vem estamos aqui juntos novamente. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe o debate que envolve as atividades da reitoria da nossa universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.